Meu nome é Maria Fernanda, sou gerente de mídia aqui na RD Saúde. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Fernanda, gerente CRM aqui da RD Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o processo de digitalização da RD aconteceu aí nos últimos anos e muito sobre como isso realmente afetou não só a rentabilização da empresa, mas também a rentabilidade, a fidelização dos nossos clientes. E a gente vai falar em como a gente fez isso junto com as estratégias de mídia e de CRM. Antes de mais nada, falando um pouquinho sobre a RD como um todo, né? Então, hoje a gente faz parte de um grupo que tem tanto a Raia quanto a Drogasil, que são as nossas empresas aí mais conhecidas, mas além disso a gente também tem várias plataformas, soluções de saúde e também atua com algumas marcas próprias, como é o exemplo de Nits. Falando um pouquinho aí sobre também a nossa participação quando fala regionalmente. Hoje a gente atua em todos os estados do Brasil, então a gente tem mais de 3 mil farmácias, é uma atuação regional bem importante. Somos a farmácia número 1 do Brasil, então tanto em market share, quanto em volume de farmácias, quanto em receita. Hoje 16,5% do nosso market share no mercado de farmácias é nosso. A gente no ano de 2024 conseguiu chegar a uma marca de 49 milhões de clientes dentro da nossa base e uma receita de 41 bi no total do ano de receita. Quando a gente olha um pouco sobre os últimos anos da RD, a gente teve que fazer, olhar um pouco para esse crescimento da RD como um todo. Então, como todo mundo sabe, a estratégia de expansão para a gente é muito importante, né? Então, a gente acaba abrindo muita loja, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que existia também um mercado digital com muita exploração. Então, esse mercado digital ele foi importante não só para a gente conseguir aumentar a receita como um todo, mas também para trazer mais fidelização e engajamento da nossa base de clientes. Então, olhando aqui um pouquinho de números, né? Então, quando a gente compara realmente aí o ano de 2023 contra o ano de 2024, a gente teve um crescimento de 41,7% nos canais digitais da empresa. Então, acho que um outro ponto importante aqui é que a gente mostra, né? Apesar da empresa estar numa expansão física, a gente está conseguindo crescer, a gente também está conseguindo, além de crescer, né, de forma geral a empresa, a importância dos canais digitais estão também crescendo. Então, a gente vê aí que nos últimos quarters, né, quando olha do começo do ano passado até o final do ano passado, a gente já está chegando aí em 20% de participação, de penetração desses canais digitais dentro de toda a estratégia da empresa. Olhando mais um pouco, né, do mix disso e até algumas das vantagens e dos benefícios que a gente está entregando para o nosso cliente para isso acontecer, a gente vê, né, que o aplicativo hoje, dentro da RD, já é quase 80% de toda a participação do digital. Então aqui a gente também está falando, né, do site, então a gente tem uma presença de site legal, e a gente está falando também de super apps e outras frentes. Mas o foco principal nosso acaba sendo o aplicativo, é muito o canal que a gente realmente está divulgando mais para o cliente, a gente está realmente incentivando que ele use. Hoje, o nosso MAU, né, já é mais de 6,4 milhões, então são mais de 6 milhões de clientes, esses números são do ano passado, esse ano já está maior do que isso, de clientes utilizando o nosso aplicativo todos os meses. Falando um pouco sobre benefícios, né, e a conveniência, e até explorando muito a omnicanalidade mesmo da farmácia. Então, hoje a gente sabe que tem a facilidade da farmácia, né? A gente tem muitas farmácias espalhadas aí pelas cidades e é super importante que a gente tente construir uma jornada que faça sentido do on para o off. Então, quando a gente olha para as estratégias que foram feitas ao longo dos últimos anos, a gente teve que unir muito dessa comodidade na nossa experiência digital também para poder garantir que o cliente continuasse comprando através ali do nosso aplicativo. Então, isso fosse também uma comodidade. Hoje, quando a gente olha para as nossas modalidades de entrega, mais de 96% das nossas entregas hoje já são feitas em até 1 hora. Então, eu não sei quem aqui já testou a nossa modalidade de entrega rápida, mas ela funciona muito bem. Quem não testou ainda, convido a testar. Então, a gente fala até 1 hora, mas muitas vezes até os clientes eles recebem antes. Então, é um grande avanço em relação à usabilidade de alguma forma. E a gente também tem, né, para tentar agregar essa experiência, tanto do off quanto do on, o nosso compre e retire. Então, o cliente consegue aproveitar todos os benefícios que ele tem, descontos dentro do aplicativo e retirar na farmácia da sua maior conveniência. Isso é bem importante até porque, né, a gente está falando de medicamento muitas vezes, precisa levar uma receita, tem, né, que assinar ali junto com o farmacêutico. Então, acho que juntar essa experiência foram pontos que ao longo dos últimos anos foi muito importante e foi uma grande prioridade nossa dentro da RD. Agora, falando um pouquinho mais, né? A gente falou sobre o crescimento em relação à receita, o crescimento em relação à profundidade mesmo que os nossos canais digitais já estão levando, o tamanho do aplicativo, mas a gente também quis olhar um pouco para o que isso significa do comportamento do cliente que está usando o aplicativo. Então, hoje, quando a gente olha, né, para os nossos principais indicadores que mostram a fidelização, mostram o engajamento, a gente fala muito sobre gasto médio, fala muito sobre frequência, que, consequentemente, acaba gerando uma maior fidelização do nosso cliente. Então, hoje, né, o nosso gasto médio, quando a gente compara um cliente médio na RD, né, com um cliente que usa o aplicativo, a gente tem
tanto no gasto médio quanto na frequência. Então, a quantidade de vezes que o cliente vai comprar na farmácia se duplicando. Então, 2 vezes mais, tanto do gasto quanto da frequência, em relação a um cliente médio da RD. E quando a gente olha isso em relação à fidelização, a gente vê que até mais de 2 vezes mais, né, que esse cliente é fiel, a gente considera ele como fiel dentro da base. E aí, chegando num ponto de entender o valor desse cliente dentro da nossa base, entender o quanto que ele está, né, o lifetime value dele ao longo do tempo, a gente também consegue enxergar um incremento de 6% desses clientes do aplicativo para os clientes que são, né, que acabam não utilizando o aplicativo de alguma forma. Bom, gente, acho que a Mafê contou um pouquinho da evolução dos números, como a gente vem crescendo e a importância da digitalização. E aí fica aqui o desafio de nós, líderes de marketing, né? Como que a gente unifica as estratégias, as disciplinas aqui de CRM e mídia para aumentar a conversão do engajamento do digital, né? Então, o que a gente entende, né? Qual que foi a nossa grande chave de sucesso e vem sendo a nossa chave de sucesso nessa estratégia integrada? A gente ter de fato, uma estratégia única dos nossos canais e colocando sempre o cliente no centro. A gente sempre se preocupa muito com a experiência do cliente, né? Então, a gente entende, a gente tem uma base de 49 milhões de clientes, mas que cada cliente tem a sua trilha única, né? A sua jornada única que deve ser ativada de forma personalizada e segmentada através dos nossos canais, né? Então, aqui de uma forma muito simplista, né? A gente vê que cada cliente tem um caminho único e tem que passar pelo momento de descoberta da marca, descoberta da empresa, descoberta dos produtos, das soluções, do aplicativo, né, se engajar com tudo isso e depois tem uma fase ali da gente continuar retendo, recuperando esses clientes. E tudo isso acontece através das ativações de mídia paga e CRM, mas todas unidas numa mesma estratégia e tendo uma mensuração de fato integrada. Então, essa é muito a nossa fórmula aqui de sucesso que a gente aplica em tudo que a gente faz em CRM e mídia, tá? E agora eu vou mostrar na prática como que isso funciona. Quando a gente olha aqui a nossa jornada do cliente digital, né, a gente entende que a gente trabalha aqui muito o caminho da descoberta, dele entender que existem os nossos apps, nossos super apps, né? Então, como que ele descobre esse aplicativo, como é que ele baixa esse aplicativo, como a gente faz a aquisição desse cliente. Depois a gente tem uma fase de engajamento, dele entender todas as funcionalidades, features, tudo que a gente tem dentro do aplicativo e que também leva muito dessa experiência omnichannel, como a Mafê comentou, né? Então, ele usa os benefícios no app, mas ele pode estar na loja física comprando com esses benefícios também. E depois a fase de recuperação. E eu acho que tem também um pilar aqui super importante que a gente vem trabalhando, que a gente chama internamente de vínculos, que são os nossos produtos e soluções que a empresa foi adquirindo, foi desenvolvendo, né, foi evoluindo ao longo dos últimos anos, e hoje a gente tem mapeado mais de 20 soluções como essas, que a gente usa como alavanca para impulsionar a digitalização do cliente. Tá? Então, esses vínculos nada mais são do que produtos ou soluções que a gente foi criando ao longo do tempo. E a gente entende que cada vez que um cliente se vincula a um desses produtos ou soluções, ele vai se tornando mais fiel. Ele vai aumentando a frequência, ele vai aumentando o engajamento, ele vai aumentando a fidelização com a gente. E aí eu trouxe aqui 3 cases de como que a gente usou esses vínculos como alavanca para impulsionar a digitalização do cliente numa experiência omnichannel. O primeiro case que a gente tem aqui é dos nossos serviços de saúde. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas agora nas nossas farmácias existem salas de saúde onde o cliente pode fazer uma série de serviços. Um desses serviços é a nossa vacinação. Então, a gente tem toda uma estratégia aqui de caminho de descoberta, né, de como o cliente saber que agora a gente tem serviço de saúde, que agora ele pode se vacinar em uma das nossas farmácias, né? E essa estratégia é muito linkada com o nosso app, porque a gente quer que o cliente se digitalize para ter o app, para ele conseguir agendar, né, para fazer a vacina e ir até uma das nossas farmácias. Depois que ele vai na farmácia e se vacina, a gente tem também toda uma jornada relacional de cuidado, avisando que ele se vacinou. Se ele tomou uma vacina que tem uma segunda dose, a gente indica para o cliente, né, que quando é o momento de ele tomar aquela segunda dose. Então, a gente olha a jornada do cliente e a gente cria uma jornada end-to-end de comunicação, guiando o cliente para cada um desses steps, tá? Um segundo case que eu trouxe aqui é do... Opa, peraí, acho que não foi. Desculpa.
O segundo case que eu trouxe aqui é do nosso programa de fidelidade, que é o Mais Saúde, com pontos e Stix, né? Então, a gente tem hoje um programa de fidelidade nosso, que faz parte de uma coalizão, né, que é da Stix. Então, tem diversos parceiros, como Pão de Açúcar, Extra, C&A, onde o cliente pode acumular e resgatar pontos dentro desse ecossistema, tá? Então, para a gente também é um vínculo super importante de fidelização, porque o cliente consegue ali, né, nas compras que ele faz com a gente, ir acumulando e também resgatando esses pontos. E, de novo, a gente usa essa mesma fórmula. Então, a gente cria o caminho da descoberta para o cliente entender que ele pode fazer parte desse programa de relacionamento. Esse programa, ele tem uma experiência omnichannel, porque ele precisa ter um aplicativo para fazer o cadastro e para ele ativar, né, as missões e acumulando os pontos e depois resgatando com a gente também. Então, a gente também cria toda uma série de comunicação aqui, usando diversos canais e guiando o cliente para tudo isso. Um ponto importante também é que a gente tem usado muito o OneLink em toda essa estratégia. Então, tudo que a gente faz de comunicação, principalmente CRM, a gente direciona o cliente para que ele caia na página exata, né, do produto ou serviço que a gente está comunicando. Isso tem ajudado bastante nos nossos números. Inclusive, hoje, uma taxa média de conversão, né, do evento do OneLink que a gente tem é de 20%. E, por fim, eu trouxe também o case do nosso programa na nossa benefício farmácia, que a gente chama de Universe, que é a nossa solução B2B2C. Então, hoje, né, as empresas podem oferecer para os seus colaboradores, né, o benefício farmácia, onde eles vão ter desconto comprando na Rai e na Drogasil. E a gente também tem aqui a missão, né, dentro do marketing, de criar essa jornada para o cliente. Então, dele entender que ele pode ter esse benefício, como que ele faz para ativar dentro do aplicativo, como é que ele engaja, rentabiliza usando ali a solução e depois como a gente faz a recuperação, tá? Falando um pouco mais sobre a integração de mídias pagas como um todo, né? Eu acho que quando a gente fala de CRM, acho que todo esse conceito mesmo da jornada, ele às vezes fica até um pouco mais claro, mas só também lembrando que para mídias pagas também é muito importante a gente levar em consideração o momento de cada um dos clientes. Então, a gente tem aqui o momento tanto da descoberta, a gente passa por um momento de engajamento e rentabilização, e a gente também tem um caminho ali de recuperação, né? Eles funcionam talvez de algumas formas diferentes, mas não deixa de ser importante a gente continuar mantendo um conteúdo extremamente adequado, mantendo uma segmentação que faça sentido. Então, aproveitar de toda a informação que a gente tem dos clientes dentro da nossa base para oferecer uma melhor experiência. E falando de melhor experiência, né, hoje, igual vocês viram, a gente tem muita gente com o nosso aplicativo, né, muita gente que já usa, então não faria sentido, até a Rê falou no comecinho das palestras de hoje, o quanto que é importante a gente garantir essa jornada. Se eu tenho um aplicativo e eu sou impactado por uma campanha, né, seja numa rede social, seja numa busca que eu estou fazendo, é esperado até nosso que a empresa leve a gente para dentro desse aplicativo. Então é super importante a gente garantir, né, não só dentro do CRM, igual a Fê já comentou, mas também para as mídias pagas, a gente conseguir garantir que a gente está levando esse cliente para a melhor experiência. Então, acho que esse ponto ele é super importante e acaba mostrando muito essa jornada de integração como um todo. E aí, para finalizar tudo isso que a gente falou, mas não menos importante, a gente tem a grande importância de que todas essas estratégias estejam alinhadas em relação à mensuração. Então, assim, não faria sentido a gente ter estruturas aqui de time, de ativação separadas, por ter, né, a gente tem aqui o CRM e a mídia, beleza, são times diferentes, a gente tem ativações diferentes, mas no final das contas a gente acaba falando com o mesmo cliente, com a mesma base, né, de alguma forma, e a gente precisa entender o que está trazendo de maior resultado de uma forma unificada. Então, tem alguns pontos que a gente considera como extremamente importantes nesse nosso ecossistema. O primeiro deles, né, que a gente coloca aqui, é realmente ter metas e objetivos extremamente alinhados. Então, pode ser até que tenham métricas específicas de canais que vão acabar divergindo, né, entre a mídia paga e entre o CRM, mas no final das contas a gente tem que estar muito alinhado em qual é o objetivo final onde a gente está querendo chegar, porque igual a gente mostrou, a digitalização de uma forma geral aumenta tanto a receita, quanto a participação, quanto realmente o lifetime value dos clientes dentro da nossa base. Um outro ponto importante que a gente falou bastante aqui, já foi falado em várias outras palestras, é a importância desse OneLink integrado entre os canais. Então, a gente usa realmente dessa solução, junto com outros tipos de Deep Link, para garantir que a gente está realmente oferecendo a melhor solução, né, tanto em ambientes de CRM, quanto em ambiente de mídia paga. Então, a gente ter isso integrado, garantindo realmente essa jornada do cliente, é extremamente importante para a gente. E, por fim, mas não menos importante, né, a gente usa muito o parceiro, né, AppsFlyer, uma MMP, com uma mensuração muito clara para ajudar a gente a ter essa visão de uma forma mais geral. Então, né, para a gente não acabar puxando, talvez, uma atribuição mais para um lado ou mais para o outro, a gente garantir que a gente realmente está entendendo o que cada uma das ações que a gente está fazendo, independente do canal, independente da gestão, independente do time, então o que cada realmente uma das ações que a gente está fazendo estão contribuindo, seja para uma instalação, reengajamento, seja para, né, a rentabilização como um todo da fidelização.
E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada.